Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Vamos à nossa aula de endereçamento IP. Então aqui a gente vai destrinchar o endereçamento IP, essa aula vai ter um prolongamento com subredes e etc, tá bom? Então vamos lá começar? Bora lá. Pessoal, endereçamento IP. O endereçamento IPv4, ele possui 32 bits, tá? E ele é dividido em 4 partes chamadas octetos. Então, cada parte é chamada de octeto por quê? Porque cada parte tem 8 bits, tá bom? Cada octeto tem 8 bits. Então são 4 octetos, 4 vezes 8 dá 32, totalizando 32 bits, né? Então, pessoal, cada parte tem 8 bits. Esse aqui é um exemplo, tá? Um exemplo de um endereço IP. Percebam aí, ó, 4 octetos, 4 partes. Cada parte dessa, pessoal, tem 32 bits, tá bom? Cada parte dessa tem 8 bits, tá bom? Cada parte dessa tem 8 bits, totalizando 32. 8 mais 8, 16, mais 8, 24, mais 8, 32, tá? Pessoal, o valor máximo para cada octeto é de 255. Então, você não vai ver um IP 192.256.30.30 ou 192.30.700.3.3. Não existe, porque o valor máximo para cada octeto é 255. Por que 255? Porque se você for somar todos os 8 bits que existem no octeto, tá, em cada octeto, isso dá 255, tá bom? Então veja aqui, pessoal, aqui ó, eu coloquei os octetos no formato binário. Então nós temos 8 bits aqui, 8 bits aqui, 8 bits aqui, 8 bits aqui, totalizando 32 bits, tá? Se você for somar os bits de um octeto, se for somar todos eles, dá no valor máximo de 255, tá bom? Pessoal, cada bit tem o seu valor. E você analisa esse valor da esquerda para a direita, tá bom? Da esquerda para a direita. Então, olha aqui, o primeiro bit tem um valor de 128, o segundo bit tem um valor de 64, o terceiro bit tem um valor de 32, o quarto bit tem um valor de 16, o quinto bit tem um valor de 8, o sexto bit tem um valor de 4, o sétimo bit tem um valor de 2 e o oitavo e último bit um valor de 1. Pessoal, isso aqui é padrão para todos os octetos, tá bom? 128, 64, 32, 16, perceba que ocorre uma queda no valor numa razão de 2, né, dividido por 2. Então, cada bit tem esse seu valor específico, tá bom? Pessoal, a máscara, nós também temos como parte do endereçamento IP a máscara de subrede, tá bom? A máscara de subrede, ela diz qual parte do endereço IP é rede e qual parte é host, qual parte identifica a rede e qual parte identifica a porção de host. Esse é o objetivo da máscara de subrede, tá bom? O valor máximo, pessoal, para cada octeto ali da máscara também é 255, tá? É de 0 a 255. Então, nós temos aí um exemplo de uma máscara de subrede, padrão classe C, né? É uma máscara barra 24, 255.255.255.0, tá bom? Pessoal, no endereçamento IP, nós temos classes de endereços IPs, tá bom? Então, nós temos a classe A, B, C e D. Vamos falar delas, tá bom? Um endereço IP de classe A, pessoal, ele possui no primeiro octeto um valor de 0 e 126, tá? Então, lembre-se disso. Sempre o primeiro octeto de um endereço IP vai identificar a classe a qual pertence aquele tal endereço IP. Tá? Então, o primeiro octeto de um endereço IP vai identificar a classe a qual este endereço pertence. Então, pessoal, veja aí, ó, aqui nós temos, por exemplo, o endereço classe A, 10.5.0.1 e 8.9.3.1. Esse aqui, ó, 10.5.0.1 é o endereço IP classe A, por quê? Porque no primeiro octeto nós temos o valor que está entre 0 e 126. Já aqui, pessoal, nós temos o endereço 8.9.3.1. É o endereço IP classe A, por quê? Porque no primeiro octeto nós temos o valor que está entre 0 e 126 também, né? Pessoal, a máscara de subrede padrão para o endereço classe A é 255.0.0.0. Pessoal, o 255 faz identificação de rede e
e o 0 faz identificação de host, tá? É a porção de host. Então, no endereço classe A, o primeiro octeto, ó, o 10 aqui, ó, vai fazer identificação de rede, e o 5.0.1 vai ser a porção de host, tá bom? Porque no endereço classe A, o primeiro octeto faz identificação de rede e os 3 últimos octetos fazem identificação de host, tá bom? O endereço IP de classe B, pessoal, ele possui no primeiro octeto um valor que está entre 128 e 191, tá bom? 128 e 191. Por exemplo, 172.16.0.3, 190.8.6.5, tá? São exemplos de endereços IP classe B, tá? Por que classe B? Porque é o seguinte, 172.16.0.3, ele é classe B por quê? Porque no primeiro octeto nós temos o valor que está entre 128 e 191, no caso aqui 172. 190.8.6.5, o endereço IP classe B, por quê? Porque no primeiro octeto nós temos o valor que está entre 128 e 191, no caso aqui 190. A máscara de subrede padrão para o endereço classe B, pessoal, é 255.255.0.0, tá ok? Então, mesmo esquema, 255 identifica a porção de rede, o 0 identifica a porção de host. Então, pessoal, os dois primeiros octetos no endereço classe B, os dois primeiros octetos fazem identificação de rede, no caso aqui 172.16, os dois últimos octetos fazem identificação de host, tá bom? O 0 faz identificação de host. Então, os dois últimos octetos, aqui no caso 0.3, vai fazer identificação de host. Mesma coisa aqui, ó, 190.8, identificação de rede, e os dois últimos octetos, .6, .5, identificação de host, tá? Isso no endereço, utilizando a máscara padrão. Pessoal, o endereço IP de classe C, ele possui no primeiro octeto um valor que está entre 192 e 223, tá bom? Então, por exemplo, pessoal, 192.168.1.1 é o endereço classe C, por quê? Porque no primeiro octeto nós temos o valor que está entre 192 e 223. 210.10.10.10 é o endereço IP classe C, por quê? Porque no primeiro octeto nós temos o valor que está entre 192 e 223. Pessoal, a máscara de subrede padrão para o endereço classe C qual é? 255.255.255.0, tá ok? Então, pessoal, mesmo esquema, o 255 faz identificação de rede. Então, no endereço classe C, os 3 primeiros octetos fazem identificação de rede e o último octeto faz identificação de host. O 0 faz identificação de host, né? Então, os 3 primeiros octetos fazem identificação de rede, o último de host. Então, nesse caso aqui, pessoal, ó, 192.168.1, identificação de rede, o último octeto, identificação de host. 200.10.10, identificação de rede, o último aqui, .10, identificação de host, né? Pessoal, um endereço IP de classe D, ele possui no primeiro octeto um valor que está entre 224 e 239, tá bom? E esse, pessoal, essa é uma classe especial, ela é uma classe reservada para comunicação multicast. A gente vai estudar certos protocolos de roteamento mais à frente, como, por exemplo, o SPF, o EGRP, tá bom? Que são exemplos de protocolos que enviam as atualizações de rotas via multicast, utilizando o endereço multicast, o endereço desta classe D aqui, tá bom? Então, um exemplo de um endereço de uma classe D, 224.0.0.1, esse é o endereço que faz parte de uma classe D, por quê? Porque no primeiro octeto nós temos o valor que está entre 224 e 239. 226.5.5.5 é o endereço classe D, por quê? Porque no primeiro octeto nós temos o valor que está entre 224 e 239, no caso aqui 226. Pessoal, então, como eu disse, é uma classe especial reservada para comunicação multicast, tá? Uma comunicação para um grupo de hosts. Pessoal, nós temos também os endereços IPs privados e os endereços IPs públicos, tá? Os endereços IPs privados, pessoal, são utilizados na rede interna, tá? São aqueles que não são roteáveis na internet. Então, quando você manda um dado ali do seu computador para, vamos dizer, o servidor da UOL,
Ele chega, ele consegue, muita gente acha que não, mas o dado ele consegue chegar lá. Se você tem as rotas todinha, a rota default configurada no seu modem, no seu roteador lá de borda, etc., o pacote sim, ele chega lá, chega na internet, chega lá no servidor wall. Só que os roteadores na internet, eles não vão saber para onde devolver o seu pacote, porque os roteadores da internet não roteiam para esse tipo de origem, IPs de origem privados, tá bom? Para redes de origem privada. Então, não são roteáveis, não são válidos na internet, tá bom? A internet não vai saber, o pacote chega na internet, mas a internet não vai saber devolver os pacotes de resposta para você. Por quê? Porque eles não roteiam para rede privada, rede de endereços IPs privados. Então, quais são os endereços IPs privados destinados para uso interno? Qual é? É essa faixa 10.0.0.0a, 10.255.255.255, 172.16.0.0a, 172.31.255.255. Pessoal, retire esse 16 aqui, não existe, tá? Isso aqui é um erro. 172.31.255.255, beleza? Depois 192.168.00, 192 a 192.168.255.255. Essas são as faixas que você pode utilizar na sua rede interna, tá bom? Então, o pacote que saia dessa rede aqui, saia de uma dessas origens aqui, com uma dessas origens, por exemplo, 10.3.3.3, e chegue na internet como 10.3.3.3, a internet vai ter que responder para quem? Para 10.3.3.3, só que ela não roteia para pacotes ali para essas faixas aqui, com origem, com essas faixas privadas, tá bom? Com origem dessas redes privadas. Pessoal, os endereços IPs públicos são aqueles válidos na internet, são aqueles utilizados para acessar a internet, tá bom? São aqueles que você manda um pacote com aquela origem como tendo um endereço IP válido, né? Como 200.200.200.200, chega lá na internet, a internet vai devolver para 200.200.200.200, porque é o endereço IP válido, a internet roteia, ela responde para esses pacotes que tem essa origem com endereço IP válido, tá? Então, um exemplo de endereço IP válido é o 210.55.10.20, tá bom? Pessoal, nós temos um conceito bastante importante aqui, que é o de rede classful. A gente vai utilizar mais à frente esse conceito, inclusive, na aula de subredes. Então, prestem bastante atenção. É simples, tá? Rede classful é a rede mãe, é a rede base, tá? É a rede sem subrede, ok? É a rede sem subrede. Veja aqui, pessoal, ó, o endereço 10.5.5.5. Qual é o endereço classful aqui? O endereço classful, pessoal, é o 10.0.0.0, tá ok? Porque é o endereço base, é o endereço sem subrede, tá bom? É o endereço mãe, é o endereço ali base mesmo, não tem subrede aqui, tá? Então, um macete aí para quem não sabe bater o olho e enxergar qual é a rede classful de tal endereço. O que você faz? Primeiro, você identifica qual classe é este endereçamento. Qual classe, teoricamente, qual classe é este endereçamento. Então, você identifica qual é a classe desse endereçamento aqui, pessoal? Classe A. Por quê? Porque no primeiro octeto nós temos o valor que está entre 0 e 126. No caso aqui, 10. No endereço classe A, pessoal, quais os octetos que fazem identificação de host? Qual é a porção de host? A gente viu os 3 últimos octetos. Então, nos 3 últimos octetos, você coloca 0.0.0.0. Nos octetos de host, pessoal, você coloca tudo 0. Pronto, achou a rede classful. Acabou, sem mistério. Endereço IP classe B, pessoal, 172.16.10.20. Qual que é a rede classful? Rede classful é 172.16.0.0. Beleza? É um endereço base, tá? É um endereço base, é um endereço mãe, sem subrede. Então, para quem ainda não sabe bater o olho e já enxergar a rede classful de um endereço, a gente faz aquele seguinte macetezinho. Qual é a classe desse endereço, pessoal? Qual é a classe desse endereço aqui? É classe B, ok? Classe B. Porque no primeiro octeto nós temos o valor que está entre 128 e 191, no caso aqui 172, tá bom? No endereço IP classe B, pessoal, quais os octetos que fazem identificação de host?
são os dois últimos octetos, né? Então, nos dois últimos octetos, nos octetos que fazem indicação de host, você coloca 0, tudo 0, tá bom? Então, 172.16.0.0, acabou. Simples assim. Pessoal, nós temos também a faixa de rede 127.0.0.0. Eu falei lá que o endereço IP classe A vai de 0 a 126, o classe B de 128 a 191, mas vocês podem ter se perguntado, cadê o 127? Então, a faixa de rede, toda essa faixa, a faixa todinha, 127.0.0.0, é reservada para testes internos. Então, qualquer pacote que você envia para qualquer um desses endereços aqui, eles chegam para o próprio computador e voltam para o próprio computador. Eles vão até a placa de rede do computador e voltam ali para o próprio computador, para a própria central de processamento do computador, tá bom? Então, ela é reservada para loopback, é uma forma arcaica ali de você, uma forma grosseira de você testar se a sua placa de rede está funcionando ou não. Isso aqui também não é garantia, né, pessoal? Então, geralmente é utilizado o endereço 127.0.0.1, mas toda a faixa, ela é reservada, tá bom? Qualquer endereço que você pingar aqui vai voltar para o próprio computador. Pessoal, essa foi mais uma aula do nosso curso, espero que tenha sido de grande proveito para vocês. Revisem o tópico que vocês acham que estão com dificuldades, tá bom? Busquem outra fonte, não tem problema nenhum em buscar em outra fonte, não tenho nenhum problema em falar isso, tá? Porque isso complementa o seu estudo. Então, geralmente as pessoas utilizam muitas fontes, principalmente aquelas que realmente querem aprender de verdade, utilizam mais de uma fonte. Mas esse curso é bastante suficiente para você entender, começar a entender de forma sólida redes, tá bom? Então, espero que tenha sido de grande proveito. Um grande abraço, até logo.